Essa mesa é uma proposta da Ação Educativa e do Núcleo de Pesquisa do Instituto Tomiotaki, e é uma tentativa de fazer uma conversa o mais informal possível para ouvir de artistas com formações e repertórios variados o que olhando de hoje, lhes interessam particularmente no trabalho do Miró e no que vocês puderam ver aqui na exposição, seja o que é mais representativo do corpo geral do trabalho do Miró ou pontos específicos, surpresas de alguma obra que vocês tenham encontrado aqui. Acho que a primeira coisa é saber o que a princípio interessa para vocês no Miró, o que vocês imaginam, onde vocês colocam ele no imaginário da história da arte de vocês. E o que me surpreende, assim, o que me instiga imediatamente olhando os trabalhos aqui, uma espécie de fluidez. Eu estava conversando com o Tony sobre isso, assim, do trabalho de ateliê, o que está à mão vira suporte, uma espécie de... não existe uma hierarquia, né? Enfim, a pintura, o desenho, o croquis, embora exista uma série de a priori, assim, me parece super reverente e respeitoso com a pintura, assim. Inclusive quando ele chega e, vamos lá, desrespeita, contamina, né? Ou quando ele pega um desenho de 20 anos atrás e vai de novo, ataca de uma outra maneira, né? Sempre de uma maneira muito reverente e muito pouco reverente em relação mesmo a si próprio, né? A melhor forma, acho que, de se respeitar é desrespeitar o que você fez lá atrás, né? É outra coisa que você está fazendo, né? Ele chega e faz isso com o próprio desenho, com o papel do outro, ou com, com a leda... A tela, né? A tela, né? No caso dessa pintura que a gente estava falando ali, que é uma tela de 65, que é uma pintura Pompier, que assim eram chamados esses caras totalmente acadêmicos que faziam pintura em Paris, assim, para vender totalmente kit, assim, né, assim, no gosto comum. E é muito surpreendente. Eu realmente nunca tinha visto. Eu acho que a exposição ela traz uma informação interessante de um trabalho mais do final da vida dele. Porque normalmente nas grandes exposições ou nos livros a gente vê uma coisa editada de grandes pinturas, eu gosto muito também de umas tapeçarias, né, onde ele foi muito longe, assim, mas eu nunca tinha visto esse tipo de apropriação. Aliás, eu acho que eu nunca tinha visto nenhuma dessas que estão aqui, onde ele se apropria realmente e enfrenta um pouco a coisa tosca desse material, né? Porque muitas vezes num papel ou numa tela a tinta ganha qualidade imediata e num desses materiais mais esdrúxulos, para dizer assim, ela perde a qualidade, então fica um enfrentamento assim de existência da imagem. Nessa série dos anos 70 de gravuras dele, assim, onde dá para ver uma maturidade muito grande, né? Onde essa liberdade que ele tem com a forma e com o gesto explode de uma forma absurda, né? Ele já praticamente não pensa, ele age, né? E toma escolhas muito seguras, a impressão que dá, assim. Às vezes pode não ser bem assim o processo, mas o trabalho me traz uma convicção, assim. Eu acho que ali dá para a gente perceber que ele realmente chegou num ponto em que aquilo é um trabalho, né? Aquilo está diretamente relacionado à pintura, mas não traz a priori as necessidades de ser pintura, discutir pintura, os seus limites, o corpo da pintura e toda aquela coisa que a gente tem na história da arte. Não está necessariamente naquilo ali, mas ao mesmo tempo está pela liberdade, pela facilidade que ele tem, que quase às vezes se aproxima do design, até eu penso. Como disse no início, não é um artista que eu me ative, mas eu mesmo, por não conhecer, talvez o trabalho que não estou tendo a chance de conhecer melhor agora, tinha a impressão de uma proximidade maior com o surrealismo ou com uma coisa subjetiva, o que na verdade fica provado nessa exposição que não, né? Pelo contrário, eu acho, ele sempre foi muito objetivo.
A questão é que ele não foi diretamente à forma, talvez o uso da forma, para chegar nessa objetividade, mas manteve uma relação com essa coisa do surrealismo, com essa coisa, né? Essa é uma coisa engraçada, porque os modernistas, sobretudo os vinculados ao surrealismo, mas também os cubistas, etc., falaram muito em nome do espontâneo. O espontâneo das crianças, o espontâneo dos loucos, o espontâneo dos primitivos, enfim. Mas era sempre o espontâneo dos outros. E acho que o Miró é um dos artistas, ou talvez o artista que, naquele momento, antes da Segunda Guerra Mundial, quando essa espontaneidade se universaliza entre expressionismos, informalismos, etc., mas na primeira metade do século XX ele é um dos que mais explicitamente pega o espontâneo para ele mesmo, como uma divisa não do que ele admira nos outros, mas uma coisa que ele quer ser. E isso colocou ele numa situação engraçada, curiosa com os surrealistas, porque eles queriam o Miró para eles de qualquer jeito, porque eles falam, ele consegue ser espontâneo, ele não está falando disso, ele consegue uma coisa que a gente elogia tanto. A ponto do Breton falar, é o maior dos pintores, o maior dos artistas surrealistas, mesmo não tendo escrito. Porque também o espontâneo nesse momento estava sendo entendido como algo ou como um lugar livre onde as ideias brotavam e as imagens eram construídas, né? Então, porque também os surrealistas acreditavam nesse fluxo automático do inconsciente para a consciência, e o espontâneo poderia ser interpretado como essa possibilidade de trânsito. Mas acho que também o que é interessante da gente pontuar no Miró é que para ele o espontâneo não estava aí, né? O que era o espontâneo era uma liberdade mesmo do gesto e de uma vontade de entrar em contato com esse real, que não necessariamente brotasse uma representação ou uma justificativa do real em imagem, mas que também não se estabelecia como abstração, mas que era uma outra forma de enxergar o real. O interesse dele pela beleza desses pequenos fragmentos, né? Uma espécie de pintura humilde, assim, né? Uma pequena telinha, né? Não são... Porque mesmo tem aqui uma primeira parte de telas, sei lá, dos anos 40 e tal, mas não são a primeira parte da produção do cara. O cara já, de novo, que acho que eu comecei falando sobre esse Miró histórico, né? Acho que ali ele aponta para o interesse dele pela beleza desses pequenos fragmentos, né? Uma espécie de pintura humilde, assim, né? Uma pequena telinha, né? Não são... Porque mesmo tem aqui uma primeira parte de telas, sei lá, dos anos 40 e tal, mas não são a primeira parte da produção do cara. E aí você pensa, nossa, mas é um Miró tímido, tem alguns Mirós tímidos. Tem, assim, né? E ele é tímido no gesto, ou não sei nem se é tímido, assim, mas a eloquência não vem da grande presença, do grande gesto espanhol. Tem ali uma pequena anotaçãozinha que é tão poderosa quanto, enfim, qualquer outro desses trabalhos, ou mais do que uma gravura do fim da vida dele e tal. Tem uma das falas dele ali, enfim, em que ele fala de novo do Oriente, do orientalismo, do quanto o oriental pode dar valor a um pequeno borrão ou a um pequeno ruído, exatamente. Ele começa, tem lá uma parte das gravuras, ele começa fazendo, ele na verdade não é uma gravura, mas um desenho a partir de um gotejado, ele despeja e vem esticando aquela gota, né? Então tem ali um elemento que estava aqui nos anos, sei lá, 40, 50, que ele usa lá de novo, assim. Mas acho que daqui de maneira, acho que essa palavra humilde pode ser assim, menos... Vocês enxergam, por exemplo, essa espécie de humildade ou de contenção, como a gente estava conversando há pouco, com uma espécie de tentativa de subversão da pintura entendida como um campo tradicional da arte, ou seja, composição, estruturação, linguagem cromática, enfim. Eu acho que colabora para um raciocínio desse tipo. Acho que você pensar outros artistas assim colaboram, mas acho que não dá para dizer, pelo menos com essa exposição eu senti assim que não dá para dizer que ele tem um compromisso com isso, sabe? Mas aí a impressão que dá quando você vê no todo é que ele não está a todo tempo pensando de uma forma assim como, né, dar uma continuidade. Por exemplo, aquela pintura ali no fundo me dá uma sensação de uma coisa que não sei se é o melhor jeito de falar, mas que não se leva tão a sério no sentido de ter pouca obrigação de acertar. É um pouco o que foi acontecendo, um pouco um jogo que uma hora acaba.
também em termos, né? Se não acertar, acho que deve ter ali, enfim, uma bela dose sabe, uma estratégia do não acerto, né? Claro, né? Uma suposta displicência, assim. Mas é uma pintura de... acho que é mesmo uma suposta displicência, assim. Aí eu tô chamando de humilde, assim. Parece que ele não queria nada com aquilo, né? Que era um resto de tinta, um resto de alguma coisa. A bolinha ali parece que é um pincel sujo. Quer dizer, na verdade ele até fala ali, né, sobre o limpar o pincel sujo na pintura e a partir desse gesto ir produzindo. Então, mas isso já é uma sistematização, né, um a priori, assim, que você vê que tem um procedimento ali. A impressão que dá são duas, assim, pelo que eu pude ler. Uma é que ele, do ponto de vista plástico mesmo, nas estratégias, essas estratégias que ele tinha na primeira metade do século eram mais ou menos filhas únicas. E aí, na segunda metade do século, ele deixa de ser um filho único para estar cheio de sobrinhos por aí. Então, ele se vê cercado de um monte de gente discutindo coisas que roçam nos processos, se não no discurso, mas nos processos. O arremesso da tinta, a tela sobre o chão, os borrões, essas manchas, etc. E o próprio discurso da espontaneidade. Escala, né? E os caras, sobretudo os americanos e o Walls também, eles ampliam a escala muito heroicamente. Então, quando ele vê aquilo, uma coisa feita tão rápido, por uma geração tão jovem e tão monumental, o relato é que ele fica um tempo um pouco bloqueado. E aí ele, depois de um tempo, sai de casa. Assim, a narrativa é histórica, né? Mas ele realmente tem um momento de falar, não, tá tudo bem, o jogo mudou, mas eu estou vivo, eu estou produzindo, eu vou aumentar a aposta também. E aí eu acho que é o momento, a partir dos anos 50, que ele começa a multiplicar linguagens e materiais com mais promiscuidade ainda. Então ele começa a fazer algumas telas imensas, aquelas telas os trípticos, que é o que a gente conhece mais, né? Esses trabalhos do Miró dos anos 30, por exemplo, né, que eu acho bonito, o Paulo tinha falado de bonito nessa sala, que eu acho muito bonito aqueles trabalhos, que são desenhos, que lembram até Ismael Neri, às vezes, ou Cícero Dias, mas o bacana daquela transparência e aquela linha, é assim, puxa, que aquilo para mim é tão novo, sabe? E é dos anos 30 e poderia estar do lado de um Sigmar Polk dos anos 70 tranquilamente, assim, sabe? Porque parece que nesse momento volta a uma liberdade muito grande com relação à utilização da figura, né, por exemplo. Né, porque quando se chega no ápice da pintura abstrata, digamos assim, parece que ela daí parece que dá uma respiração, assim, até para ver o Miró, eu penso, né? Mas uma coisa que parece que existe em todos é uma organização, extremamente organizado. Tanto é que no vídeo que aparece ele... no vídeo que aparece, eu achei interessante, que ele faz com um despojo, né, o processo experimental dele é tão, né, ele é tão livre, ele faz uma coisa suja e tal, mas quando você vê o trabalho, você vê algo que, né, ele entra dentro daquele processo todo sujo, cheio de coisas, mas ele organiza, sempre tem uma organização. Do meu ponto de vista, daí que vem, talvez, a utilização da bolinha roxa ou de outros elementos como uma espécie de empréstimo de palavras que ele já tem no vocabulário dele, né? Ele já tem aquelas coisas e ele tem um novo trabalho, ele tem aquela pincelada, como se fosse uma nova pincelada. Aí que eu vejo, inclusive, relação com o design e tal. É incrível, porque ele está relacionado com o design, mas ele não se compromete, e ele está relacionado com a pintura e não se compromete. Né? E ao mesmo tempo ele tem essa coisa dele, que a Leda falou, do trabalho dele, da potência do trabalho dele, que cria um caso bem particular, assim, eu acho, né, na história. Qual que é o lugar que vocês dão para essa pintura humilde, ou para essa fluidez, ou para essa espontaneidade, ou para esse não se levar tão a sério? É importante em algum momento lidar com um pedaço do processo que parece mais aberto ao erro, ou ao acidente, ou a um certo descaso programado, enfim.
Eu até queria comentar, assim, tem uma coisa eu vendo essas últimas esculturas, assim, pode ser como chegue agora a nós, assim, mas acho que tem um humor envolvido aqui nessas construções antropomórficas, assim, um boneco que vem de um guardanapo, assim, pode ser que, enfim, uma coisa, eu não vi o Miró como cínico, assim, como, sei lá, eu olho para essa escultura e eu vejo alguns, porra, esse cara tá falando sério mesmo, e sei lá, vou passar a olhar, assim, e assim, acho que esse não se levar a sério é fundamental, uma espécie de sabotar a si mesmo, assim, no melhor sentido da palavra, corromper lá seu vocabulário, né? Acho que, enfim, diversas formas possíveis de corrupção, ele faz isso através... Mas para você, no seu trabalho, você tem algum recurso? Não, eu acho que isso vai acontecendo, assim, não tem um recurso... O recurso é, de fato, assim, olhar e falar, não, eu já fiz isso aqui, acho que dá para ficar atento para alguma outra coisa, assim. Talvez seja um recurso que eu utilizo, talvez seja... Eu vou falar sobre uma espécie de juízo de gosto, uma espécie de mau gosto que pode aparecer no meu trabalho. Acho que no fim, enfim, não existe também. Estou só olhando ali para o lado, existem gostos diferentes, assim, essa espécie de cromatismo estranho ou de, vamos lá, um trabalho meu que venha de um tênis de ginástica, de uma calça de ginástica, como algo inferior ou de não merecedor de uma tela, né, de uma grande pintura ou de uma pintura qualquer, assim. Isso já acho que já é o suficiente, assim. Começar com um material mais ou menos, com uma imagem mais ou menos e ver o que você pode fazer com isso, sabe? Acho que é por aí. No fim, o que me interessa mesmo, assim, o mais mundano possível e ver o que isso pode provocar. Ainda retomando aquela conversa do início, assim, como é que ele me apareceu? Ele me apareceu como um herói. Uma certa altura, enquanto eu ainda era criança, eu entendi que existia uma coisa que chamava arte moderna. E os meus pais gostavam muito. E a gente ia nas exposições e em casa eu achava que eram os nossos. Nós tínhamos um Matisse, um Picasso, um Gauguin e um Miró. E depois eu descobri que eram posters. Não era nosso! Mas eu fui crescendo com aqueles posters que eles trouxeram das viagens, e o do Miró era de longe o mais louco, que era um fundo azul royal, assim, com uma figura preta. Então, na verdade, ele foi me apresentado como um herói da arte moderna, que já era uma coisa heróica, que vinha nos salvar, principalmente que depois eu lia Os Gênios da Pintura, então eu via como é que eu posso, do Rafael, do Leonardo, vai chegar nisso aqui. Então eu acho que essa displicência do gesto é uma coisa que vem para a minha geração, assim, como uma coisa completamente natural. Já totalmente elaborada pelo expressionismo abstrato, ou o que seja, ou pelo neo-expressionismo, né? Mas é uma coisa assim, é uma desatenção na pintura que na verdade se torna uma atenção, só para deixar isso um pouco mais confuso, mas eu acho que traduzindo, uma liberdade. E um modo de acertar as coisas dentro do campo da pintura, assim, que vem, para a minha geração, vem dada por esses caras aqui. Esses caras já... É curioso você pensar isso, né? Que você começa e já tem um monte de coisas. Na verdade, o que cabe à nossa geração, assim, achar outras portas ainda, mas essas já foram abertas por esses caras, né? Da espontaneidade, assim. Para mim tem coisas que outros artistas têm também, que fatalmente tem no trabalho pela aglomeração de objetos. Eu acho situações para se chegar num trabalho pictórico, sabe? Talvez essa seja uma coisa que tenha mais a ver com o meu trabalho. Eu sempre estou fazendo algo relacionado à pintura e nunca fiz uma pintura, eu acho, assim, sabe?
uma coisa de Agora, colagem, né? não por uma coisa de colagem é uma boa palavra, mas não por uma opção, sabe, assim, mas puxa, cara, talvez é a naturalidade, né? Essa liberdade que ele tem, a naturalidade de agir, né? Passou pela pintura europeia, pela pintura norte-americana, pelo cinismo e continuou lá, né? Sim. Fiel lá. Deve ter sido muito duro mesmo para ele, o Pollock, quando ele viu, mas... Só porque ele fez grande, né? Ele continuou, né? Ele não foi por isso que ele se suicidou, né? Então... Pelo contrário. Não, muito legal. Eu acho que, no fundo, chamar vocês tem a ver com desconfiar que, com finais totalmente diferentes, mas são 3 artistas que estão dispostos a lidar com pontos de partida sem garantias, pontos de partida que já não prometem que a coisa vai dar certo, seja pela referência, pelo gosto, pelo humor, pelo tipo de material e que vocês levam para o ateliê assim, para começar as coisas. E lógico, cada um buscando um tipo de organização e de construção de imagem do mundo, mas com pontos de partida muito improváveis, como eu acho que, sobretudo nesses trabalhos mais periféricos do Miró, ele também flertava com uma maneira, porque perseguir uma ideia de espontaneidade por décadas é muito mais difícil. Décadas. Isso é uma coisa Esse que eu que é o acho difícil. impressionante, é um ponto impressionante. Você falar, vou ser espontâneo nos meus primeiros 2 anos de trabalho é meio inevitável, mas você fazer desse tipo de fluidez, energia, explosão, experimentação. Eu acho assim meio ativo. comovente que assim, a gente fala de herói, não sei o quê, mas que esse compromisso, esse nível de compromisso, sabe, com esse assunto da espontaneidade, assim, na pintura por tantas décadas, é comovente assim você pensar assim que ele não tantas coisas ele poderia ter mudado e tal, né? Mas mudou sempre dentro de um universo que foi ele mesmo quem criou. Expandiu. Impressionante. Porque isso é uma coisa que eu esqueci de comentar. É tudo muito lúdico, livre, espontâneo, solto, vendo de fora. Mas, segundo ele, era totalmente doloroso estando dentro. Porque muitas vezes no meio da pintura ele achava que ele estava repetindo um caminho já traçado e ele largava no meio. Né? E a outra coisa que a gente estava falando era isso, não é o espontâneo por ser qualquer coisa, né? É um espontâneo sabendo que isso vira procedimento. Então, como é que você adere ao acaso, adere ao erro, adere ao livre e você também tentando estar no controle, né? Eu acho que é legal mesmo, assim, eu tô falando assim, muito sem conhecimento do que é, mas o que é mais legal é ver realmente o resíduo, a princípio o resíduo, né? Não é a grande pintura, é o que, pelo menos para mim como pintor, eu gosto de ver isso, por isso que eu estava tão interessado no papel amassado, nessa espécie de pintura humilde, onde é o restinho, a sobra de ateliê, a sobra de tinta de pincel que ele vem e limpa na tela, e de repente desses resíduos vão surgir, enfim, trabalhos maiores depois, né?